Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Mais um dia maravilhoso aqui no planeta Terra. Eu aqui manifestando essa forma material incrível, essa forma humana que nos dá a possibilidade de realizar o divino em nosso coração. Essa é a maior bênção que Deus poderia dar a nós. O espírito esquecido, o espírito sem a cognição de si próprio. Essa forma humana, quando bem utilizada através dos seus sentidos, ela obtém a informação na qual você vai pegar a energia do seu pensamento, vai purificar a sua mente, já que a mente é o centro dos pensamentos. E com esses pensamentos purificados, naturalmente, entramos na região do espírito, da inteligência luminosa que compreende tudo. E essa forma humana nos dá essa oportunidade fabulosa, né? Essa bênção divina. Porque Deus, ele vem e se estabelece em nossa experiência. Como eu já dizia anteriormente, nada pode acontecer na nossa vida sem a permissão divina. Apesar de termos livre arbítrio, podemos fazer o que quisermos, negativamente ou positivamente, considerando que positivo e negativo sejam valores dados em relativos ao progresso do nosso espírito, no sentido de despertar a consciência. Então, tudo que faço que é contrário ao estímulo de estar sempre consciente nesse mundo é algo negativo. E tudo que faço de acordo, sendo uma força que vai acordar a minha essência, é positivo. Esse é o sentimento que nós temos que ter. O que acontece é que nós vivemos num mundo onde as informações que estão chegando para nós estão construindo um tipo de mundo completamente fora da esfera espiritual. Assim, Deus em nosso coração, ele nunca pode transparecer completamente. Ele nunca pode se manifestar em sua totalidade para nós, porque a nossa estrutura mental ou psíquica e a nossa estrutura emocional, que geram aquilo que se chama a nossa realidade, o nosso mundo, estão contaminados. Esses corpos, né, estão impuros. E Deus não pode agir na impureza. Para você entrar em associação com Deus, você tem que estar numa frequência pura, uma frequência elevada, eu diria numa frequência transcendental. E é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa forma humana. Quem não se utiliza da forma humana para realizar o divino e compreender em si mesmo a essência do espírito que somos, nós perdemos naturalmente a nossa capacidade de autorrealização. Posto isso, temos que entender que a nossa vida ela tem que ser construída momento a momento nesse sentido do estabelecimento no espírito. Hoje em dia eu tenho observado muitos instrutores de bom coração ensinando técnicas de manifestação do futuro, certo? Então esse futuro, do ponto de vista espiritual, naturalmente ele é uma, como eles falam, é uma possibilidade. É algo que pode acontecer conforme o que você está gerando na sua mente, já que a sua mente é uma projetora desse mundo. Logo, a sua mente é o seu corpo instrumental criador. Assim como
O Senhor Brahma representa a mente cósmica de Vishnu, de Deus, e ele manifesta esse universo. E Deus está lá no coração do Senhor Brahma, dando a potência ao Senhor Brahma para ele manifestar esse universo. Assim também, Deus ele está junto com você, te potencializando para você criar o seu micro-universo. E o livre-arbítrio significa que você simplesmente, de acordo com o seu conhecimento ou com a sua ignorância, você está criando o seu mundo particular. E Deus é que está potencializando, te dando a liberdade, a independência de você criar o que você quiser. É nesse intento, nessa sabedoria, que entendemos o que é a cocriação. Você cria, mas você precisa que Deus faça o arranjo na sua vida, das coisas se manifestarem. Porque tudo no final é a energia de Deus. Esse corpo universal é como se fosse o corpo de Deus, a forma universal, chamado Vishvarupa. Assim também você tem um corpo micro-universal e você é como um pequeno Deus no seu mundo, gerando o seu micro-universo. Compreende a profundidade disso? E esse macro-universo, que representa o Senhor Vishnu, ele está dentro do seu coração. A fonte, o centro desse universo, ele está dentro do seu coração. Porque Deus ele é absoluto. Ele se expande, ele entra em cada átomo, em cada coração. Porque é ele que está mantendo tudo. Assim, Vishnu significa onipenetrância, onipresença. E você tem que perceber isso, que você só pode criar o seu mundo a partir da permissão do Senhor, né? Deus dentro do seu coração. Tudo isso tem um caráter mais metafísico, mais místico, mais transcendental. Porque Deus ele não toca a matéria, mas ele está dentro de toda a matéria. A energia de Maya, da ilusão, ela não tem influência sobre Deus. A energia de Maya serve a Deus. Tudo é energia de Deus. E você também é uma energia de Deus. E a partir do momento que você entende que você é um servo eterno, amoroso de Deus, assim como Maya, assim como o Senhor Brahma, o primeiro criador do universo, todos os seres que se elevam, eles entram nessa posição manifesta em sua forma específica de experiência, em atividades de serviço a Deus. Esse serviço é o que cria a coerência entre a sua mente e a sua realidade como espírito. Assim, o seu mundo ele só vai ser manifestado realmente como aquilo que é em essência quando você se rende a Deus no seu coração. Essa é toda a explicação do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus vem pessoalmente a esse mundo para dizer, nessas palavras que eu coloquei aqui numa certa síntese, Deus vem e diz, olha, vocês têm que pensar sempre em mim, vocês têm que se render a mim, têm que fazer de mim o refúgio supremo, vocês têm que, a sua consciência, que é aquilo que, onde tudo está manifestado, tem que se unir com a minha consciência suprema. Você é uma parte minha, Deus fala. E se você não se estabelecer no todo, nessa consciência qualificada de entendimento e de serviço e devoção, a sua vida vai ser uma criação constante de coisas ignorantes, de coisas sem sentidos. Toda a sua experiência vai ser falha nesse mundo. Você vai perder
a sua capacidade humana, a sua inteligência de cocriar perfeitamente. Assim como o mestre Cristo falava, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, que está agora aqui dentro de você, no coração. Céu tem essa conotação, né? De algo onde tudo está manifesto. Então, quando você se unifica a Deus em consciência através da rendição, e dessa rendição surge a realização, porque Deus se revela para você, você começa a despertar esse amor, esse sentimento de servir ao todo, ao uno, ao supremo, à pessoa absoluta, que está agora mesmo manifestada no seu coração, como o Senhor Vishnu, que é descrito nas Escrituras. Vishnu quer dizer aquele que é onipenetrante, onisciente, onipotente. Compreende a importância do que estamos falando aqui? O seu mundo nunca será real enquanto você não unificar a sua consciência à consciência suprema. Então você se rende a Deus e através da potência de Deus ele vai se revelando para você e te ensinando a você viver essa experiência humana de uma forma perfeita, assim como Deus é perfeito no seu coração. E do mesmo modo que Deus é transcendental a essa energia material, apesar de fazer passatempos em sua energia ilusória, você também agora está fazendo os seus passatempos pessoais para exatamente isso, despertar o amor máximo por Deus, e você também é transcendental a essa energia material. Só que você, diferentemente de Deus, sendo uma parte divina, você é capturado por Maya. Deus, né, Krishna, o supremo atraente, ele não é capturado por Maya, porque Maya é uma energia de Deus. Maya jamais pode fazer Deus esquecer de si mesmo. Maya é completamente uma serva maravilhosa. Então essa Matrix, ela tem uma ação de burilar, né? Essa palavra que é usada, de purificar através dos contrastes, onde também tem sofrimento, tem dor, tem alegria, excitação. Todas essas assim chamadas emoções estão atuando para que o espírito, através da sua inteligência, perceba o ponto onde ele está nesse mundo e, através da intensidade dessas emoções variadas, diferenciadas, ele vai chegar um dia que ele vai tomar a decisão de se render a Deus, em vez de querer ficar desfrutando do mundo sem fim, ou tentando possuir, controlar as coisas, pessoas, ter poder. Porque o devoto de Deus, ele compreende que Deus é tudo. Deus sempre é o controlador supremo, mesmo porque não existe outra coisa além de Deus e sua energia. A energia de Deus é Deus também, e você é uma energia de Deus. E por isso agora você está atuando nessa energia material, que é considerada a energia inferior de Deus, nesse sentido funcional de existirmos. Então nós estamos plasmando o tempo todo o nosso mundo, a nossa realidade. E essa é a beleza. A beleza que você pode cocriar o que você quiser na sua vida, quando você estiver rendido a Deus. Só que você vai passar a cocriar o seu mundo com esse sentimento amoroso, esse sentimento de serviço devocional, já que você é um servo eterno de Deus. Não adianta você ter o poder de cocriar qualquer coisa no assim chamado possível futuro, através do seu poder da mente e do coração também, se você não entende esse simples fato. Não importa qual seja o meu futuro, eu tenho que estar estabelecido na minha posição de servo eterno amoroso de Deus.
Deus ele se revela como Krishna no Bhagavad Gita. Assim, esse entendimento é superior a qualquer técnica de manifestação desse mundo, porque você compreendeu o fato básico, essencial, eterno da vida de cada espírito nesse trabalho de tentar se iluminar. Assim, essa é toda a questão, né, que estou colocando aqui nessa nossa reflexão. Não adianta você ser um mestre de criar o futuro que você quiser, com todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama, através de todos os rituais, técnicas, meditações, se você não compreende a posição do espírito daquilo que você é eternamente. Se você não compreende que Deus no seu coração é que está permitindo que você use a sua independência e o seu livre-arbítrio para você criar o que você quiser. Porém, quando você tem essa consciência que eu estou falando aqui, você imediatamente se une a Deus no seu coração para fazer a vontade dele, para você ser um instrumento dele amoroso nesse mundo, para passar informação para as pessoas que o futuro real, ou seja, momento a momento, vivendo nessa posição inteligente de serviço a Deus, tá? Servindo ao mundo, à humanidade, e passar essa informação é a coisa que Deus mais gosta. Naturalmente, nessa frequência rendida a Deus, você atrai para a sua vida tudo o que você deseja naturalmente, porque você está caminhando com o seu amigo supremo, Deus, que é a energia que manifesta o que sua mente quiser. Vivemos num mundo de sonhos, de ilusões. Então vamos cocriar ou manifestar na nossa vida tudo aquilo que nos auxilia no serviço à humanidade dela se tornar consciente de Deus. Não tem problema se você tem uma Ferrari, um iate, uma mansão, não importa, certo? Isso aí é coisa simples de conseguir para quem entendeu isso que eu falei. Mas para manifestar a perfeição na sua vida, para você ser perfeito igual é perfeito Deus que está no seu coração agora, nesse exato momento, você tem que mergulhar a sua consciência na consciência divina, lembrando sempre de Deus, falando sempre de Deus, se associando com os devotos divinos, cantando o nome de Deus, vivendo nessa lembrança constante de Deus no seu coração, com muita gratidão, com muita paz, com muito entusiasmo. E aí, essa conexão energética começa a acontecer cada vez mais forte, você entra no fluxo divino. E no fluxo divino, Deus ele está sempre sustentando a sua energia, ele está sempre te dando a instrução interna de como você se conduzir nesse mundo. Você sempre vai ter aquela vozinha divina falando: olha, meu filho, não vai por aí não, vai por aqui. Ó, você tem condição de cocriar o que você quiser na sua vida, mas isso vai te prender. Olha, essa situação agradável que aconteceu na sua vida vai fazer você distanciar a sua mente de mim. Então, fica ligado, porque a energia de Maia, Deus fala, né? Que é a minha serva incrível, imagina. Maia é a energia poderosíssima, é uma mágica ela que está manifestando tudo isso. Então Deus fala assim: se você vacilar, minha energia de Maia vai tirar você do prumo, né? É o que eles chamam de pecado, né? Pecado é quando você se desvia da meta suprema da existência. E já que você tem essa forma humana maravilhosa, você tem que usar nesse sentido, assim, completamente consciente. Não deixa para depois. Seja um servo da melhor exponenciabilidade, né? Da melhor categoria nesse mundo, seja transcendental a esses futuros relativos criados pela mente dentro de técnicas que vão manifestar valores materiais que são apreciados por um sistema que não tem interesse em nada disso aqui que a gente está falando agora. Então você tem que se tornar realmente uma força divina nesse mundo, viver feliz, e você vai cocriar o que você quiser. Mas você só escolhe cocriar aquilo que está relacionado ao seu benefício espiritual, porque depois da morte, certo? Que é o futuro previsível para essa forma, tudo vai ser deixado de lado. Então você tem que abandonar esse corpo levando a maior riqueza da existência, que é a conquista desse amor a Deus e a sua realização espiritual e a sua união consciente com a consciência suprema, para que eternamente vocês continuem nessa vibração, nessa vibe. Ok? Meditem nisso. Esse é o segredo máximo para a gente não cair nas armadilhas desse mundo material. Ok? Beijo no coração, amo vocês. Haribo!